Ok, pessoal, estamos de volta e hoje a gente vai começar um assunto novo, que é um assunto que traz muita confusão na cabeça de muita gente, eu acho, que é o domínio arqueia. Na verdade, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por esses organismos e o que eu vou tentar fazer com vocês é mostrar um pouco e tentar explicar um pouco para vocês por que que arqueias não são atualmente consideradas mais como bactérias? Por que que o nome arqueia é um pouco equivocado? Porque, na verdade, elas não são ancestrais ou não são bactérias mais antigas ou organismos mais antigos, porque arqueo, o prefixo arqueo, é um prefixo que sempre dá uma noção de antiguidade, e não é bem assim. Então, essa primeira parte, nós vamos fazer apenas um pequeno histórico. Eu vou explicar para vocês como foi proposto esse novo domínio da vida, essa nova categoria hierárquica de classificação, e nós vamos parar, então, na árvore da vida, para depois eu entrar e começar a descrever um pouco as diferenças estruturais, morfológicas, fisiológicas que a gente vai encontrar nas arqueias. Então, a primeira coisa que muita gente se confunde é isso, é que chama de arqueobactérias. Não são arqueobactérias, o nome é arqueia. E o outro equívoco, muitas vezes comum, são organismos de ambientes extremos, são organismos de ambientes só inóspitos, só quentes, só anaeróbios ou muito salgados. Realmente, os achados do passado levaram as pessoas a pensar um pouco nisso. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é traçar uma história ao longo do tempo para vocês entenderem que arqueias são organismos que vivem em praticamente todos os ambientes onde a gente encontra bactérias também. Elas têm semelhanças com bactérias, mas elas não são bactérias. Para vocês terem uma ideia, a gente tem arqueia na nossa cavidade oral, a gente tem arqueia no nosso intestino, a gente tem arqueia no solo. Então, assim, elas não são organismos de ambientes estranhos e elas não foram descobertas recentemente ou na década de 70. Na verdade, as arqueias, sem ter esse nome, mas esses micro-organismos já tinham indícios da existência deles em 1700, no final de quase em 1780, mais ou menos. Por quê? Porque o pesquisador italiano Alessandro Volta, ele chamava muito a atenção dele quando ele ia para pântanos, quando ele ia para campos onde tinha vegetais em decomposição, mas principalmente em áreas alagadas. De repente, ele via a formação de uma chama, uma labareda, que muita gente chamava de fogo-fato, ou muita gente chamava de espíritos malignos que estavam produzindo aquele fogo para assustar as pessoas. Na verdade, aquilo nada mais era do que a combustão do gás metano produzido a partir da decomposição de vegetais por um grupo de micro-organismos que depois foi conhecido como bactérias produtoras de metano. Mas então vejam, esse fenômeno já era conhecido, já era associado, depois de um tempo foi associado à decomposição de matéria vegetal por micro-organismos, que em 1936 já eram muito bem estudados por Barker, onde ele chamava então de bactérias produtoras de metano. O que vai acontecer? Ao longo dos anos, nós estamos falando aqui de 1936, ao longo dos anos, vários pesquisadores começaram a tentar entender a bioquímica dessa formação de metano, como esse metano era gerado, que micro-organismos produziam, como era a morfologia, etc. Só que elas eram consideradas, então, bactérias. Até que um pesquisador americano, Carl Wöser, ele resolveu estudar o RNA ribossomal. Na verdade, ele resolveu analisar e fazer análises, estudos comparativos da sequência do RNA ribossomal de bactérias convencionais com dessas bactérias metanogênicas. E o que acontece? Só para a gente relembrar, para que fique muito claro para vocês, por que estudar o RNA ribossomal? Na verdade, o que acontece? O Wöser, ele era partidário da ideia de que, se a gente quer entender a história evolutiva de um ser, ou dos seres vivos, o que a gente tem que fazer? Nós temos que analisar uma estrutura, uma molécula que esteja presente em todos os seres vivos, que tenha a mesma função em todos os seres vivos,
Por quê? Porque provavelmente, se essa molécula se perpetuou ao longo da história evolutiva, ela tem uma importância muito grande na vida e mais. Provavelmente, ao longo da evolução, ela foi sofrendo mutações, modificações, mas provavelmente organismos muito próximos evolutivamente vão ter menos diferenças nas suas sequências do que organismos muito distantes evolutivamente. Então, o que o Welse fez? Ele escolheu a molécula de RNA ribossomal. Só para vocês relembrarem. Ribossomos, então, são partículas que são compostas por uma subunidade maior e uma subunidade menor. Aqui está o esquema de um ribossomo procariótico, onde a subunidade menor é 30S. Nós discutimos já isso na aula de citologia. A subunidade maior, 50S. O que acontece? É muito bonito a gente ver essa imagem, porque assim parece que está toda uma molécula, toda uma estrutura fechadinha, bonitinha, só que não é bem assim. Na verdade, um ribossomo ele é composto por várias proteínas e por RNAs ribossomais, e essa sim é a cara de um ribossomo. Então, se vocês olharem aqui, aqui nós temos a subunidade 30S, aqui nós temos o ribossomo montado 70S e aqui a subunidade 50S. Então, subunidade menor 30S, subunidade maior 50S, ribossomo completo 70S. O que o Welse fez? Ele resolveu, para procariotos, estudar a molécula de RNA ribossomal 16S. Lembrem-se, S é um coeficiente de sedimentação, é uma medida, tá? De sedimentação dessa partícula. Então, o que vai acontecer? A gente tem a molécula de RNA 16S, que ele simplesmente pegava de diferentes organismos que ele queria estudar, dessas bactérias metanogênicas e de bactérias comuns, ele extraía os ribossomos, purificava o RNA ribossomal, o 16S, e sequenciava isso. Só para vocês terem uma ideia, para relembrar, está aqui, comparação, desculpem, de ribossomos procarióticos e eucarióticos com os RNAs que a gente tem em procariotos, RNAs em eucariotos, tá? E o tamanho dessa molécula de RNA. Então, vejam, o que o Welse fez foi, na época, ele começou então a estudar a sequência, fazer comparação da sequência nucleotídica do 16S de diferentes organismos. E quando ele tinha eucariotos, ele pegava 18S também, ok? Então, vejam, o que ele começou a fazer? Ele pegou essas bactérias metanogênicas malucas que tinham de vários lugares, os pesquisadores que trabalhavam próximo a ele tinham amostras dessas bactérias metanogênicas. O que ele fez? Ele extraiu o RNA ribossomal 16S desses vários organismos diferentes e começou a comparar entre si. Então, ele sequenciou e começou a comparar. Só para vocês entenderem o que essa figura está tentando mostrar veja, aqui eu tenho do número 1, desculpem, ao número 10, eu tenho diferentes organismos com capacidade de metanogênese, ou seja, de produzir metano. E 11 é um bacilo gram-negativo, uma bactéria comum. Número 12, um bacillus, que é um gênero de uma bactéria que é um bacilo gram-positivo. Então, eu tenho bacilo gram-negativo no número 11, no número 12 um bacilo gram-positivo, e em 13 eu tenho uma cianobactéria. O que ele fez? Se vocês olharem, isso é uma matriz onde ele está comparando os números de 1 a 13 com 1 a 13. Então, vejam só, se eu pego o número 1 e comparo ele com 2, com 3, com 4, até o número 10, que são todos metanogênicos, o 1 é uma metanogênica, e se eu comparo ela com todos os 10, olhem como o valor de similaridade varia de 0,20 mais ou menos até 0,66. No entanto, se eu comparo a metanogênica com o bacilo gram-negativo, o bacilo gram-positivo e a cianobactéria, vejam como o valor é menor. Por outro lado, olhem como as outras metanogênicas, quando comparadas entre si, eu espero que vocês estejam entendendo a lógica da comparação. É o número 2 comparado com todo mundo, 3 comparado com todo mundo e assim sucessivamente. Vejam, quando a gente compara, então, as 10 metanogênicas com o número 11, 12 e 13, vejam como os valores sempre são muito baixos.
Isso mostrou para o Wöse que esse grupo de metanogênicas, ele forma um grupo separado, está aqui em vermelho, agora circundado, eu tenho essa árvore que foi construída, onde fica muito claro que aqui está a bactéria gram-negativa, a bactéria gram-positiva e a cianobactéria, vejam como elas partilham semelhanças entre si, e tem muitas diferenças em relação às 10 metanogênicas. E o que é mais interessante é que aqui a gente já vê que as próprias metanogênicas formavam 2 grandes grupos à parte. Então, o que o Wöse, quando ele olhou isso, ele falou, gente, esse negócio aqui está muito estranho, porque isso aqui não podem ser bactérias iguais a essas outras bactérias, porque elas apresentam um grau de diferença muito grande no seu RNA ribossomal. O que ele fez, então? Ele, além de analisar o RNA dessas bactérias metanogênicas, ele recebeu no laboratório dele colegas que trabalhavam com outras bactérias bem esquisitas, que eram bactérias de salinas, por exemplo, bactérias halofílicas, tá? Bactérias em ambientes muito salinos, ou bactérias encontradas, por exemplo, lá no parque de Yellowstone, esses geysers ou geysers. O que aconteceu? Quando o Wöse fez esse tipo de análise, mais uma vez ele encontrou isso. Mais uma vez ele encontrava que todas essas bactérias de ambientes estranhos, elas se agrupavam e ficavam separadas das bactérias convencionais. Até que, infelizmente, no dia 3 de novembro de 1977, eu digo infelizmente porque não existia internet nessa época, saiu essa capa de jornal. Isso aqui é a capa desse jornal extremamente famoso, The New York Times, que é um jornal muito lido nos Estados Unidos, onde diz a manchete do jornal que os cientistas descobrem uma nova forma de vida. E essa figura está aí, o Carl Wöse, ele era jovem ainda nessa época, bem mais jovem, e está ele aqui sentado com as pernas em cima de uma mesa, e aqui, se vocês perceberem, ele já está propondo uma árvore da vida com 3 ramos, mas isso aqui a gente discute daqui a pouco. O que aconteceu? Quando o povo leu isso no jornal, caiu de pau, o povo falava, esse homem está doido, que loucura é essa? Só que, na verdade, as pessoas criticaram muito porque não conheciam essa metodologia de sequenciamento de ácidos nucleicos. E o Wöse, na verdade, no mesmo dia 3 de novembro de 77, ele publicou um artigo numa revista extremamente conceituada, uma pesquisa patrocinada pela NASA, onde ele, fazendo aquela comparação de metanogênicas com outras bactérias, ele propõe que procariotas não sejam uma coisa só. Que, na verdade, os procariotas sejam divididos em 2 grandes grupos, onde ele vai dizer que ele vai chamar um de arqueobactérias, que são, então, as bactérias metanogênicas. E por que ele usou esse nome? Porque o fenótipo metanogênico, o que acontece? As metanogênicas são organismos que vivem em ambientes anaeróbios, muitas vezes ambientes quentes, muitas vezes ambientes ácidos, que são ambientes que lembram um pouco o que a gente acredita que foi a Terra quando a vida surgiu. Então, o que o Wöse e os colaboradores dele pensaram? Eles falaram, puxa, de repente essas bactérias são fósseis vivos, são organismos que são muito antigos e que se perpetuaram. E daí ele resolveu chamar de, ele não, foi uma colega dele, mas que ele aceitou o nome, a arqueobactéria. Enquanto que as outras bactérias seriam as eubactérias. Se vocês olharem essa letra aí, eubactéria, ou seja, as bactérias verdadeiras. E 2 seriam as arqueobactérias. Então, infelizmente, a ideia inicial que eles tinham era, puxa, devem ser organismos antigos. E isso se mostrou totalmente inadequado, mas isso muito tempo depois. Então, o que aconteceu? Ele fez o mesmo tipo de comparação. Ele pegou agora organismos eucarióticos, então vejam, 18S é o RNA ribossomal 18S, pegou bactérias comuns e pegou algumas metanogênicas. Quando a gente compara, as metanogênicas entre si têm um alto grau de similaridade, ou pelo menos muito maior do que quando comparados com eucariotos e bactérias, e os outros grupos a mesma coisa, bactérias comparadas entre si tinham um valor maior de similaridade do que com os outros, e eucariotos idem.
Então, o que acontece? Ele mesmo diz nesse artigo que a aparente antiguidade do fenótipo metanogênico, ele acha que provavelmente era isso que existia na Terra e por isso resolveram chamar de arqueobactérias. Então, o que acontece? 77, arqueobactérias, o nome surgiu, e o nome começou a ser sinônimo de organismos metanogênicos, organismos de ambientes estranhos, ambientes que seriam considerados assim o primórdio da vida e por isso ancestrais bacterianos. O que aconteceu foi que depois disso muita gente começou a se interessar e começou a trabalhar com esses organismos e começaram a ver que elas não eram somente de ambientes inóspitos, começaram a ver que elas tinham algumas características que lembravam muito eucariotos, que tinham diferenças enormes de bactérias, e por isso, então, na década de 90, o Woese falou, não, isso não vai mais se chamar arqueobactéria e esses organismos vão passar a ser chamados arqueia. E é o que a gente tem aqui. A gente chega, então, nesse artigo de 1990, onde finalmente o Woese propõe uma nova classificação dos seres vivos, ao invés de reinos, a gente vai ter uma categoria taxonômica acima, que é o domínio, e a gente teria 3 domínios. O domínio eucária, composto por organismos eucarióticos, e aqui 2 domínios compostos por organismos procarióticos, as bactérias e as arqueias. Então, a gente vê claramente aqui que a arqueia não é um ancestral de bactéria, porque se a gente tem um ancestral comum, a partir desse ancestral eu tenho a separação de 2 grandes ramos, um para a bactéria e um segundo para a arqueia eucária, e a arqueia, então, não é um ancestral de bactéria. E não é uma bactéria, porque ela está num ramo que tende até mais para o lado dos eucariotos. Esse é o Carl Woese. Aqui atrás mostra a imagem como ele fazia o sequenciamento, que isso é um assunto para a gente discutir numa aula ao vivo. E o que acontece? O que a gente hoje sabe é que arqueias têm características muito diferentes, não só os RNAs ribossomais. Paredes celulares são diferentes, não tem peptídeo glicano, lembra que bactéria tem. Membranas de arqueias são totalmente diferentes, o aparato de transcrição, de tradução, de replicação de DNA é muito mais parecido com o eucarioto, então a arqueia justifica o seu posicionamento como um grupo à parte. Isso aqui é uma árvore que saiu nos livros do Brock de 2000, 2003, mas na verdade o que a gente está vendo é que os estudos mais recentes mostram que talvez os eucariotos tenham surgido das arqueias, isso vai ser assunto para a próxima aula, mas isso aqui é uma área submersa chamada Castelo de Locke, onde eles isolaram umas sequências de DNA que, quando foram analisar as sequências, parece que estão encontrando o caminho de como será que surgiram os eucariotos. E aos 2 últimos slides que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, isso aqui não me lembro que ano foi, daqui a pouco eu vejo qual foi o ano, mas saiu recentemente, tá aqui, 2016, desculpem, em 2016 saiu um artigo mostrando, e talvez seja importante a gente ter uma nova visão sobre a árvore da vida, por quê? Porque os 3 domínios, bactéria, arqueia e eucária, olhem só, está muito pequeno, eu sei, não tem problema, eu vou ampliar, mas aqui, gente, tudo isso aqui em cima é o domínio bactéria. Onde estão os outros 2 domínios? A gente vai descer para cá e aqui estão o domínio arqueia e esse em verde é o eucária. Eu vou ampliar para vocês verem. Então, percebam o grau de similaridade que existe entre arqueias. Então, aqui, tudo isso aqui são arqueias e aqui surgem os eucariotos. Então, vejam, só para encerrar, guardem, arqueias não são bactérias, então o nome arqueobactéria é inadequado e elas não são os ancestrais bacterianos, na verdade, elas têm muita proximidade com os eucariotos, ok? Eu agradeço a vocês e nós vamos então ter numa outra gravação a continuação dessa aula. Muito obrigada.